Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Sérgio. Eu sou o Duarte. E eu sou o Gonçalo. Agora está na altura que o Gonçalo vai passar a ser um convidado mais regular aqui no Hércules, de nós falarmos sobre o Gonçalo. Sim, concordo. E eu tinha decidido contigo que nós, sempre que tivéssemos alguém aqui no podcast, essa pessoa teria que responder à pergunta: o que é que tu estavas a fazer em 1989? Ou seja, a melhor maneira de responder essa pergunta é fazer-te uma pergunta. Tu sabes quem é que eu era em 1989? Não sei, ainda não te conhecia. Não me conhecias, mas eu era a mesma coisa que tu também eras quando tinhas os sketches de Batman. Eu era Batman. E eu vou-te explicar porquê. Nós partilhámos a mesma identidade. Sim. Nós éramos Batman Incorporated antes de haver Batman Incorporated. E eu vou-te explicar. Em 89, como todos sabíamos, é Batmania, não é? Uhum. E eu sendo ávido colecionador e consumidor de BD, não era de todo imune à Batmania, e isso ficou exacerbado quando eu ganhei num concurso que o jornal 7 fez na altura. Ganhei uma t-shirt que tinha aquele símbolo elíptico do Batman, clássico, o morcego a preto sobre um fundo oval amarelo, e eu usava aquela t-shirt todos os dias, ok? Quando eu digo todos os dias, era todos os santos dias, e eu só tirava a t-shirt quando a minha mãe me obrigava para lavar, mas de resto eu andava sempre com aquela t-shirt. De resultado, 89, quando ando para o 7º ano, e uso a t-shirt todos os dias, rapidamente a escola toda em que eu andava, o Liceu Camões, me começa a chamar de Batman. E eu fosse para onde fosse, eu era Batman, percebes? Eu eventualmente arranjei uma ou duas t-shirts diferentes, mas ainda do Batman, mas eu usava principalmente do símbolo. Então, 89, eu era o Batman. Poxa, tu pertences mesmo ao clube. Sim. Tu és tu ganhaste o sócio número 1 já. É literalmente aquela figura tipo typecast, não é? Tipo, tu já não podias fazer de papel depois de ter sido Camões. Ninguém sabe. Quem é o Gonçalo? Não faço a mínima ideia. Mas havia lá um tipo, uma t-shirt do Batman. Esse tipo era porra. Mas o Gonçalo? Quem era o Gonçalo? Não, ninguém faz ideia que Ninguém sabe quem é o Gonçalo. Eu até te posso dizer que anos mais tarde, estamos a falar em 95, eu fortuitamente encontrei um tipo com quem andei, que foi da minha turma exclusivamente nesse ano. Eu já não me lembrava do nome dele, mas lembrava-me da alcunha dele. Okay. E quando o encontrei, ele não só se lembrava do meu nome, mas como se lembrava que eu era Batman. Só que eu não o reconhecia. Ele falou: não sabes quem sou eu? Não, sou o Tiago. O Asdrúbal. O Asdrúbal. Ninguém se orgulha de ter uma alcunha. Não, eu também já o Gonçalo dizer: ninguém é importante para o Batman. Sim. Yeah. Mas isso faz lembrar. O Batman não se lembra de caras. Yeah. Isso faz lembrar um anúncio que havia numa altura anti-bullying, quando surgiu a cena do anti-bullying em Portugal, que era uma coisa que eu achava hilariante, porque apesar do anúncio ser bastante compreensível dessa questão das alcunhas, eu adorava o anúncio, porque o anúncio era aquilo. Só alguém que viveu 89 é que percebia esse anúncio, que é um miúdo que vai à porta de um prédio, toca num andar e ouve-se um intercomunicador: quem é? E o gajo: é o João. O João? E ele: sim, o João. E ele: mas que João? E ele: o João da tua turma. E ele: o João da minha turma? Não tem nenhum João. E o miúdo cala-se e diz: o gordo. E ele: gordo, és tu. Depois abri a porta. E eu achava isso é verdade. Que eu achava tipo, este anúncio é genial, é ótimo, mas eu acho que quando éramos miúdos, essa cena das alcunhas, a não ser que fosse tipo uma alcunha tipo Cocó ou uma cena assim parecida, era uma cena estupidamente ofensiva, mas Asdrúbal, se calhar ele tipo, está-se bem. Ninguém esse Asdrúbal era um tipo altíssimo já para
para a idade, ele deveria ter perto, sei lá, de 1,70 m. Na boa, ele era muito alto. Deve ser um bocado como eu. Muito alto, muito grande, largo e era um tipo, parecia ser mais simples, ok? Uma espécie de Hodor, por assim dizer. Só que em vez de andar a dizer Hodor, Sou o Tiago. mas voltando à questão das alcunhas, Duarte, Batman foi o único ano, basicamente, em que eu tive uma alcunha que não era gordo. Porque eu quando era pequenito, quando era puto era pequeno, estás a ver? Eu só dei um pulo na minha altura, eu tenho 1,80 m. Para aí quando entrei para a Força Aérea e a minha alimentação mudou e também a carga de exercício físico fez com que houvesse muitas alterações na minha morfologia. Mas fora isso, eu era o tipo pequenito, era o tipo gorducho. Toda a gente me chamava de gordo e eu sempre caguei para. Pois era como eu quando andava na escola também, quando andava, eu conheci muitos dos meus colegas, havia ali. Eu era um bocadinho tipo as Durubal, mas era também grande, era largo, era grande, era largo, mas havia um lado um bocado de proteção, era assim uma figura que às vezes instalava alguma força de proteção, mas depois não era um totozinho. Mas lembro que durante muito tempo tinha um amigo que a gente já falou aqui várias vezes, que é o Estorninho, que era muito baixinho, e era assim, o elefante e a formiga, e eu lembro-me de, um elefante... ou o Buxistica, era muitas vezes isso também, e eu tipo, ok, pronto, tudo bem, mas nunca levei muito essa letra, mas também era exatamente. Eu não te vou deixar de transformar isto num programa sobre alcunhas. Não, mas só para rematar esta cena, eu nunca tive problema em que me chamassem gordo, ok? Sim. Exceto quando era um gajo mais gordo do que eu, deixavam-me tipo, e tu és o quê, meu? E depois é a ofensa suprema, quando tu não és o mais gordo da turma, mas és o gordo. Certo, exatamente. Esse foi o teu primeiro ano no Camões, ou no Liceu Camões? Foi, eu só lá tive 2 anos. Eu não vou narrar aqui a história, mas a minha primeira experiência no 7º ano foi relativamente breve, e depois repeti o ano no Liceu Camões, numa turma completamente nova, onde já não era o Batman. E o ano foi duro ou não, em termos sociais? Era uma escola... Não, meu, aquilo era uma escola... era uma escola um bocado à imagem do Rainha, na medida em que tu tinhas lá vários estratos sociais. Vias lá mais pessoas, talvez, de uma classe ligeiramente inferior à média, ou seja, aquelas pessoas que não podem andar em escolas privadas, mas que, pronto... quase que são boas demais, por assim dizer, para andarem numa escola pública. E depois notavas que havia lá pessoas que vinham de realidades mais carenciadas. O que significava que eu, sendo pequenito e gordito, facilmente era alvo de algum atrito com esse pessoal, para a minha grande felicidade. Quando eu te conheci no Rainha, tu já tinhas superado qualquer espécie de figura de vítima, porque já eras uma figura bastante alta e, como eu contei aqui, com alguma imponência, ainda mais com a tua indumentária heavy metal, o que me faz pensar que quando eu te conheci a ti em 93, tu já conhecias o Walter, não é? Que aparece quando? Eu conheci o Walter no verão de 1990. Logo a seguir ao primeiro ano no Camões. Sim. Eu era um puto em 89 que tinha 12 anos. Eu já conhecia algumas coisas de metal, mas eu não era um metaleiro a sério. Tinha t-shirts de Maiden, eu tinha um colete de ganga que tinha uma estampa de Maiden, que era o meu orgulho, e que a minha mãe proibia de levar para a escola, porque ela me dizia: no dia que levares isso para a escola voltas sem ele. E durante anos ficou em casa e eu não pude nunca usar esse colete, e eventualmente deixei de o ver, que sempre me causou alguma tristeza. Eu diria que nessa altura eu vesti-me de uma maneira muito conservadora. Eu hoje em dia, se pensar da maneira... Eu gostava muito de me vestir durante
nessa fase, 89, 90, 91, ahm, eu usava quase exclusivamente, sabes o quê? Fatos de treino. Eu adorava andar de fato de treino. Pá, quê? fosse para onde fosse, adorava andar de Vocês têm isso em comum. de fato de Tem treino. Exceto que tu detestavas. Não, temos em comum. Não, eu disse, desculpem lá, eu sei o quê? Eu tenho, não, eu tinha o mesmo problema. Se calhar era um problema exatamente pela forma A física. culpa é da mãe. A culpa é da mãe. Não sei, meu. Durante anos, até entrar no ringue, até o 7º ano, eu usava praticamente exclusivamente Yeah. fatos de treino. E a desculpa era, porque estás em crescimento. E eu, tá bem, então tinha os meus fatos de treinos. Pá, e eu ganhei um certo ódio a fato de treinos. Mesmo, você sabe disso, que eu hoje em dia, se usar fato de treino, não é bem uso fato de treino. Tenho calças de fato de treino e tenho sweatshirts, mas uso estritamente em casa. Eu fora de casa, nem para pôr lixo. É daquelas coisas que me dão a comichão, porque eu fiquei tão Traumatizado. porque quando entras no 7º ano, melhor, no 5º e 6º não, mas no 7º ano, quando entras na escola nova e isso tudo, e vês a quantidade de malta que usa jeans e uniformes e leves e lois e por em diante, e eu de repente lembro do primeiro mês ir de fato de treino, eu tipo, isto não pode ser, eu Sim, vou ficar sim. deprimido. Pá, porque- ainda por cima estamos a falar do princípio dos anos 90. O que estava na moda eram as calças da Uniforme, Sim. da Chevignon, Chevignon. da E Soviet. que fato de treino é que tu usavas? Daqueles de algodão? Adidas, meu. Não, mas Adidas, Poliéster. calma. Aqueles de poliéster. Mas a Adidas poliéster é Run DMC com estilo. Eram daqueles que se tu passasse o dedo com muita força aquilo fazia faísca. Exatamente. Não podias andar perto de uma chama porque assim incandescente. Eu tinha ao Certo. contrário, que era, eu não importava desses, porque assim aquela Tinha vaga uma risquinha Tem- no braço. Run DMC, se tivesse uns ténis Adidas brancos, podias passar por um Run DMC, mas eu usava o oposto, que era os fatreinos de algodão, aqueles que usas pretos, que usas Certo. tipo durante, imagina, um mês, e durante o próximo mês já não é preto, é cinza. E cada vez vai ficando mais cinza. Com borboletes. Com borboletes. Não, eu tive, para vocês perceberem o fato de treino, e a gente acaba aqui a conversa, eu tive um fato de treino que usei tantas vezes, que aquilo era cinzento, claro. Mas Sim, aquilo sim. começou como preto, para Sim. vocês verem. E aquilo nunca foi à lixívia, que era uma cena que eu ainda me lembro. A tua mãe lavava a roupa com a temperatura muito alta. É o que eu estou a Achas? O achar. Sérgio tem vestido uma t-shirt da Death, E tá com preto. uma ilustração do Chris Bacal, que foi comprada há quase 30 anos e ainda está maioritariamente preta. Sim. Eu tive a mesma t-shirt e a minha, não muito tempo, há anos depois de eu ter comprado, 1 ano, 2 anos, uma coisa assim, já era cinzenta. Ok. Já era mais parecida com a cor da tua t-shirt ok. do que Então, com a cor do Sérgio. Vamos O ter que segredo, inaugurar. o Vamos ter que segredo. inaugurar. O próximo podcast, ou seja, É, dá dicas de dicas- lavagem. Dicas de Exatamente. lavagem com Sérgio. Qual detergente aqui? Qual A detergente minha que mãe acompanha? sempre disse que a dica era levar a baixas temperaturas. Mas que baixas temperaturas usas? 30 ou 20? Nada acima de 30. Ok. 20 ou 30 pode ser. Para a Mas roupa não, preta. mas não limpas, não lavas as boxers com os t-shirts. Porque as boxers convém ser acima de 20. Aquele vai ser Que é por uma boa, que é para uma boa uma limpeza. boa desinfecção. Com uma claro. limpeza. E depois postas ao sol. E que é para postas ao sol para queimar todos os germes. E para não haver descendência. E passadas a ferro do avesso, que é para queimar. Que é para queimar tudo. Exatamente. Passar um a gajo sente ferro, aquilo- não, mas deixas o sol queimar. Queimar, claro. E tu sentes aquilo a colar. O ferro, tipo, agora não há possibilidade nenhuma. Ok, vamos voltar à história. Vamos voltar à história do Gonçalo. Já agora, uma pergunta. Estamos aqui a falar de... Entre 89 e 90, melhor, até antes de conhecer o Sérgio, o que é que era a tua... O que é que fazias na passagem do tempo? Ou seja, chegavas à escola, chegavas a casa depois da escola, ias comer o pão com tule e creme, pedias os teus maltesers para ler os teus Watchmen. Não, E- Maltesers não. Maltesers Nunca fui grande fã de Maltesers, mas M&M sim. M&M's. Não, desculpa, ao contrário. Ok. Maltesers, tens razão. 89, 90 ainda havia muito pouco para se fazer dentro de casa. Pá, eu não tinha um computador, ok? Não houve PCs em casa, não houve amigas. Nós tínhamos um Spectrum, mas o Spectrum muito rapidamente passou a ser uma coisa de segundo plano em casa, tanto para mim como para o meu irmão, porque era chato estares a carregar o jogo e esperar meia hora que o jogo carregasse e o jogo não entrava e tu, a dada altura, desistias. E eu, em miúdo, também não era ter muitos amigos, então os meus tempos livres nessa altura
ou eram passados a dar voltas por Lisboa sozinho, ou seja, isto naquela altura em que os pais, tu dizes aos teus pais, vou dar uma volta, e os teus pais, está bem, volta antes de ficar escuro, uma coisa assim. E eu tinha passe, e o que mais fazia era andar de autocarro de um lado para o outro em Lisboa a conhecer a cidade. Também passava muito tempo na biblioteca que havia ao pé da Escola 101, do outro lado da estação de comboio de Romarieiro. Ok. E fora isso. Isso era uma das coisas que mais me espantava em ti, era o grau de conhecimento que tu tinhas das carreiras de Carris quando eu te conheci. Sim. Tu dominavas bastante bem a cidade, não havia loja de discos que nós não encontrássemos, ou fosse qual fosse a missão, tu sabias, não, eu já sei, o 46 vai nos levar até não sei onde, depois apanhamos o 32. Admite lá, um dia tiveste que ir a um sítio qualquer e ligaste para o Gonçalo. Gonçalo, como é que eu vou para este sítio? Gonçalo, olha, apanhas o 32, depois trocas, mudas para o 36. Ele ia comigo, era o mais provável. Sim. É mais, eu vou contigo. Boa. Depois, de resto, muito tempo a ler a BD que ia arranjando. Não muito tempo depois os hábitos começam a mudar, sim, mas isso se calhar vamos deixar para um episódio em que falemos novamente sobre bits e blips. Combinado. Então, mas voltemos então ao ano 90, porque há esta figura que de facto antes de nós nos conhecermos, que é uma figura determinante na tua história. O Walter. Ok, então eu estava-te a dizer que estavas a explicar que eu usava muito o fato de treino. E quando o Walter começa a entrar na minha vida, que foi um puto que eu conheci muito por acaso numas férias de família no Algarve, e com quem travei uma rápida amizade, e viemos a descobrir que tínhamos gostos em comuns muito específicos. Gostávamos de Transformers, gostávamos de gibizada. Eu gostava de metal, ele gostava de metal, mas eu conhecia a mais ínfima porção de metal, e sendo honesto, até acho que considerava muita coisa como sendo metal, e obviamente que não era, só porque tinha assim uma guitarrita mais distorcida. E o Walter era um tipo que já tinha um conhecimento quase enciclopédico de quase todos os subgéneros do metal, e tinha uma vastíssima coleção de discos e cassetes, e já na altura CDs, ele tinha uma quantidade absurda de CDs, então ele tornou-se para mim uma maneira de eu enriquecer o meu conhecimento do metal também. O que se impacta diretamente depois na minha apresentação é que eu começo a usar muito mais t-shirts de metal. Comecei a chatear a minha mãe e a minha avó, e sempre que era possível íamos a uma loja que havia na estação de metro dos Restauradores, que tinham uma coleção absolutamente gigantesca de t-shirts e sweatshirts e hoodies e calções e toda a espécie de parafernália que um aspirante a metaleiro nos anos 90 pudesse ter, incluindo coisas que eu nunca usei por escolha, mas que eu sei que na altura poderia ter usado, como aqueles cintos feitos com balas e tal. Isso para mim sempre me pareceu um bocado extremo, mas pulseiras com espinhos. Sim, essas cenas todas, então pronto, comecei a usar. Eu lembro-me que eu cheguei a ter t-shirts de bandas das quais nunca tinha ouvido nada, ok? Mas que as comprei porque achava, olha-me esta imagem é tão absolutamente obscena e grotesca, e eu preciso de andar a chocar pessoas com isto. Eu não sei se lembrarás de uma t-shirt que eu tinha dos Overkill, que tinha um belo pirete em tamanho de família nas costas. Sim. A dizer fuck you. Que tu usaste várias vezes no Rainha, Dona Leonor, quando nós conhecíamos. Que eu usei várias vezes no Rainha, mas que sabes onde é que eu usei também, Sérgio? Usei várias vezes no Cambridge. Que talvez não tenha sido a coisa mais sensata que eu alguma vez fiz, ires para um sítio onde toda a gente fala inglês, ou como língua mãe ou como língua secundária, passares aquela mensagem, e pronto. E depois eu sei que houve uma altura em que o diretor da escola veio falar comigo, uma
uma pessoa que eu já conhecia há anos, porque eu também há anos que estudava inglês no Cambridge. Ele disse-me: olha, se calhar, Gonçalo, se calhar essa começa a ficar em casa. Era o Phelan, ou não? Pá, eu quero dizer que talvez, mas eu tenho ideia que possa ter sido outra pessoa. Ele foi meu professor durante o ano, o Phelan, antes de ser diretor. Sim. Tu hoje consegues olhar para trás e perceber o que é que te fez encantar pelo heavy metal? Foi só o visual inicialmente, antes do Walter e começares a ouvir o catálogo dele? Epá, antes. Sim. Inicialmente o que me fez apaixonar foi toda aquela imagem dos Iron Maiden, certo? Era especialmente nos anos 80, para mim era muito ubíqua, porque não só o meu padrinho era fã e tinha discos e t-shirts e pá, eu sei que ele ia aos concertos também, mas como também havia muito algo que ainda há hoje em dia, mas eu tenho a ideia que talvez não da mesma maneira, mas havia muita publicidade aos concertos. Não era muito frequente tu veres na rua os pósteres a anunciar os concertos em todo lado, e eu sempre que via o Eddie ficava tipo, quem é este tipo? Eu preciso saber quem é este tipo. E eventualmente, a dada altura, eu sei que consegui que me comprasse um disco dos Iron Maiden. Eu sei que foi comprada numa loja de música que, se a minha vida depender disso, eu não sei dizer onde é que seria, porque não foi em Lisboa. Foi, imagina que tu vais numa viagem de família, alguns por Portugal, e depois para num sítio que por acaso tem uma loja de música, que por acaso tem na vitrine um disco dos Iron Maiden. E eu olhei para aquilo. Eu acho que o meu aniversário estava perto, por isso, agosto deve ter sido uma daquelas vezes que nós fomos em férias ao Algarve, ou algo assim, e eu pedi, por favor, eu preciso ter isto. E pronto, e ofereceram-me o Somewhere in Time. Logo o meu favorito, sim, de Iron Maiden. E com aquela capa fantástica do Derek Riggs. Aquele cenário tipo Blade Runner, sim, com um Eddie Cyberpunk. Então, ofereceram-me um disco, e tivesse sido eu por onde segui com a minha família. Eu sei que não o ouvi até chegar a casa, porque por onde eu fui, isto eu já não consigo lembrar sinceramente para onde é que terá sido que nós fomos, mas não havia giradiscos, então eu tive que esperar até ter chegado a casa, até ter finalmente feito aquele ritual, tirar o disco, colocar no leitor, metido a agulha por cima. Eu admito que em mim não tinha cuidado absolutamente nenhum, deixava a agulha cair assim um bocado aos trambolhões, e quando queria tirar era um bocado brusco, e depois eventualmente estava por aí, porque esta porcaria está a saltitar. Uma vez fizeste com o disco desse disco, fiz um bocado de DJ, tipo... Com isso não, mas com... Cradle Fish. Não. Lá está. A minha falta de cuidado em miúdo fazia com que eu tivesse discos que, a certo momento, a audição já não era fácil. Exato. Porque estava sempre a saltitar. E eu pensei, qual de nós nunca viu filmes em que tu tinhas os DJs a fazer aquele scratch? Isso, e tu pensas, aquilo deve ser tão simples quanto... Não, eu não sei, eu tentei fazer aquilo e não fiz barulho nenhum. Eu consegui fazer várias vezes, mas foi com o CD de Arve é um amigo. Então, certo, eu conseguia saber onde eu começava a dizer Arve, então às vezes estava Arve é um amigo, fazer... Eu lembro perfeitamente de brincar com isso. As portas do Nesquik. Meus pais, mas o meu pai nem sequer gritava por causa do disco, era, olha as agulhas que são caras. E eu, ok, e lá vou eu. Eu nunca fiz o Thriller, isso nunca fiz. Mas se calhar nesse tempo todo que tiveste o vinil lá no Algarve, de certeza que fazias como qualquer miúdo, que é estar horas a olhar para aquela capa. Sim.
para mim isso, em miúdo, havia todo um ritual que era, que era, que era ficar. Eu tinha. Os meus pais tinham inicialmente, pá, quando eu era mesmo miúdo, um giradiscos, que ainda existe em minha casa. Está algures numa caixa com umas colunasitas. E foi o que a família usava durante muito tempo, até ao dia em que eles compraram uma aparelhagem. Pá, não era nada de especial, ok? Não era uma cena da Technics, aquelas que custavam tipo dois rins ou uma coisa assim, mas era uma coisa compacta da Pioneer. Tinha leitor de CD, tinha um deck duplo, tinha rádio, tinha um leitor de discos, um giradiscos. E o outro ficou para mim e para o meu irmão, e ficou no nosso quarto. Pá, então, sempre que depois eu ou o meu irmão comprávamos um disco novo, tínhamos muito o ritual de ficarmos sentados. Nós dormíamos num beliche, vê lá, e ficávamos sentados no sopé do beliche, com os discos no chão, o disco a rodar, e nós íamos lendo as letras das músicas à medida que elas iam sendo cantadas, para também começarmos a entranhar a música. Tu no ano a seguir ainda ficas no Camões, ou já é a altura de... Então, 89, 90 e 90 e 91 é Camões. Ou seja, faço o meu 7º ano a partir em 2 lá. Isto iniciou um padrão que se repetiu até ao sair da escola, que é eu precisar de 2 anos para completar porque eu no 8º ano também me aconteceu a mesma coisa, e depois no ano idem aspas, and so on. Mas sim, o 2º ano do Liceu Camões foi mais suplício para mim do que propriamente o primeiro. O primeiro porque foi relativamente mais breve também, mas toda aquela adulação do pessoal saber que eu era o Batman facilitava. Sabia bem, confesso. Se bem que eu ainda recentemente, quando digo recentemente, foi há questão de dias, lembrei-me de uma situação muito específica que me aconteceu nesse ano, que vocês conhecem o Liceu Camões? Sim. Ok. Então eu tinha aulas em cima, a maior parte das vezes era em cima e não em baixo, e uma vez ia a subir vinha do intervalo e vinha a subir as escadas, e não me perguntes como, eu dei um tropeção tão grande que caí de uma maneira bué da parva e abri o pulso. E que sempre foi uma cena que eu detestei que me acontecesse, porque dizem que não é nada, mas dói sempre como aos diabos. E vocês acreditam que isto acontece no momento em que as 2 miúdas mais giras da turma iam a passar, e eu a chorar, baba e reino, e as miúdas tipo olharem para mim e olha-me aquele parvo. Eu vou chorar. Mas sério, um pranto inconsolável, assim, com a mão, como se fosse qualquer coisa totalmente sem vida, e eu digo, olha aquele estúpido. E depois Deus sabe como arrastei, fui a carregar a minha mão até a enfermeira. Vai cair. Pronto, depois a senhora levou-me ao Hospital de Santa Marta, que era relativamente perto da escola, e meteram-me uma linha de amanhã depois já estás bom. Mais um ano passado e tu vais para Olaias, não é? Para o Liceu. Depois ou seja, 90, 91 acaba o ano letivo do Camões, 91, 92 e 92, 93 são na escola secundária das Olaias. Quando tu estás com 14 e 15 anos, para os dois. 14 e 15, sim. E tu aí já pertencias à tribo metaleira, não? Nessa altura? Eu já era full on metaleiro nessa altura, já só usava t-shirts de metal. O Batman já tinha falecido e agora
continuava a ser gordo a mesma, mas era totalmente Também metaleiro. tiveste aquela alcunha do Heavy. Normalmente havia aquele gajo que era o Heavy. Epá, Mas não, e vou-te explicar porquê. Porque na minha escola, nessa escola, nas Oleias, haviam para aí 4 pessoas que gostavam de metal, ok? Havia um miúdo todo giraço de cabelo comprido, cuja alcunha era Poser. Havia... É o gajo do glam. Yeah. Havia um puto da minha turma chamado Ricardo, que assim tinha alcunha de heavy. E pá, e também sim, ele gostava de metal e tal, mas era um putão normal. Tu ficavas, Ei, como é que ele Eu é que conseguiu? sou metal, eu que sou heavy. que desperdício de alcunha, meu. E pá, depois havia uma miúda chamada Sónia, que foi a primeira rapariga de cor que eu conheci que gostava de metal. E pá, eu dava muito bem com ela. E pá, eu sou muito banana e muito ingênuo, e ela estava-me sempre a pedir cassetes. Ei pá, empresta-me cenas para eu gravar. Eu até hoje ainda estou à espera que ela me devolva as cassetes. Pá, depois havia lá um tipo chamado João que morava no forte da casa, com quem eu me dava muito mal, diga-se de passagem, mas ele pá, era um tipo, ele era quase obeso, ok? Era mesmo muito gordo e era daqueles que tinha mesmo o desplante de me chamar gordo à cara. E eu ficava a pensar, meu, tu olha-te ao espelho, meu. E pá, mas era mais velho, era mais alto e tinha a vantagem de gostar de cenas pesadas, mas o metal não era exatamente a praia de eleição dele. Ele era mais a cena do hardcore, do punk e aquela cena mais crossover com o trash, tipo TRI, coisas assim do género. Tu nesse ano já estavas a frequentar concertos da metalada? Deixa-me pensar. Eu acho que o 91, 92, um dos primeiros, eu não te sei dizer com muita certeza qual terá sido o primeiro concerto a que fui, mas um dos primeiros a que fui garantidamente foi um concerto de Ramp na cidade universitária, ok? Ao ar livre, a chover a cântaros. E pá, eu só conhecia Ramp de nome. Aliás, eu acho que o Walter me teria falado dos Ramp porque eles eram na margem sul e o Walter conhecê-los ia talvez de vista ou mesmo pessoalmente. E pá, eu fui ao concerto. Pá, digo que adorei o concerto, de tal modo que depois comprei o álbum deles, o Thoughts, que durante muito tempo foi uma coisa que eu vi e sempre me soube bastante bem ouvir. Tu converteste também, malta, nesse período? Houve... Epá, eu acho que a minha taxa de conversão pá, o Paulo, certamente. O Paulo foi um colega meu, mas o Paulo surge no ano letivo seguinte, 92, 93. E tu tinhas a sensação que pertencias a alguma espécie de comunidade? Ou que sabias o que é que acontecia na tribo do metal? Epá, Sérgio, eu nunca senti que pertencesse em qualquer tipo de altura. Sim. E o Walter? Dirias que estava mais entrosado com... Epá, o Walter fazia parte de uma maralha da margem sul em que as pessoas todas se conheciam e tal, e eu sempre fiquei com a sensação que eles toleravam-se mais, que gostavam necessariamente uns dos outros, percebes? Pá, não é que eu, quando depois me comecei a dar com essas pessoas, não me tivesse dado bem, ou pá, não me dava nem bem nem mal, era apenas aquele tipo que os via de vez em quando e os cumprimentava, mas não sei, sabes que a mim sempre me dá a sensação que tive do metaleiro, é que por natureza é o lobo solitário, percebes? E tu teres alcateias compostas por lobos solitários é uma coisa muito estranha,
Mesmo quando tu depois vais a um concerto e vês milhentas pessoas que, para quem está de fora, tu não consegues distinguir umas das outras, mas se tu conheceres se conheceres a cena, sabes o que é que significam cada uma das t-shirts, pá, excetuando talvez aquelas bandas mais obscuras, tu não consegues sequer ler o logotipo, não é? Mas pá, eu nessa altura não sentia que pertencesse, nem acho que queria pertencer, percebes? Não era algo que me preocupasse muito. Agora, para atalhar um bocadinho o caminho, nós já contámos aqui como depois, em 93, 94, nós nos cruzamos numa turma de rejeitados no Rinho da Ana Leonor, que era uma turma de economia, que é algo altamente inesperado para qualquer um de nós aqui. Exato. E nessa altura, a nossa conversa, eu e o Gonçalo, obviamente, começamos a entrosar-nos por causa dos gibis e dos cómics e da Destart, mas pá, a presença do heavy metal na figura do Gonçalo era tão óbvio e tão forte que aquilo não deixou de me seduzir, e em breve, em muito pouco tempo, eu começo a fazer perguntas ao Gonçalo sobre... o primeiro álbum que o Gonçalo te emprestou? Lembro-me, Morbid Angel, Chapel of Ghouls, que é um álbum de death metal dos anos... Abominations of Desolation. Foi o Abomination, que era aquele que tinha aquela abertura com com criaturas Lovecraftianas. Essa música é que se chama mesmo Chapel of Ghouls, sim. Ok, a música é que se chama Chapel of Ghouls, está bem, então é isso. Abominations of Desolation. E teria para aí, sei lá, o Beneath the Remains do lado B, não era uma coisa assim? Sim, isso mesmo. E pá, foi uma entrada muito agressiva, muito pesada, death metal bem agressivo logo para começar. E o que eu fazia, eu não ouvia inicialmente aquilo no estéreo de casa, não é? Não submetia a família àquilo, então eu punha a cassete no meu Walkman à noite e adormecia com os headphones a ouvir quase Morbid Angel. Inception, quase, estou a ver. E eu devo dizer que o que me encantava inicialmente era até bastante o que havia de esotérico e de diabólico no imaginário do heavy metal, e especialmente na maneira como o Gonçalo me apresentava as coisas. Eu lembro-me que uma das atividades favoritas do Gonçalo, quando eu o conheci, era ir à livraria barata, pegar num dicionário de demonologia que lá havia e de anotar os nomes de todas as criaturas diabólicas do dicionário. Pá, e isso não deixou de ser, de certa forma, mais encantador ainda do que Morbid Angel. E isto fez com que eu quisesse imediatamente começar a pedir ao Gonçalo que me emprestasse as coisas que fossem esotericamente interessantes. E é aí que vem, pelas mãos do Gonçalo, o que para mim foi ainda hoje das melhores experiências no metal, que foram os álbuns de Bathory, o Blood, Fire, Death e o Hammer Heart. E esses dois álbuns converteram-me definitivamente ao metal. Porque até foi engraçado, ou seja, não sei se já tinha contado esta história antes, que é, nós nessa altura só nos encontramos durante as férias, e num passo de 3 meses é o suficiente para eu ver o Sérgio tenho aqui o meu Blue Note com esta música deste jazz. Não, isso foi muito tarde. Era mais os clássicos, não é? Pronto, tinhas os teus clássicos. Pronto, eu vou usar. Tenho aqui a minha 8ª de Rachmaninoff. e de repente chega um dia à casa do Sérgio e o Sérgio já com t-shirt, cabelo mais coisa, e já no teu, acho que era numa amiga, a dar um CD com... E eu tipo... O que é que se passou? Sim, o que o Duarte está a dizer é que eu usava um Amiga CD32, uma consola como leitor de CDs ligado ao amplificador da aparelhagem. E eu era, voltando àquela história da minha mãe era: tu não deixes com essa maralha, porque ainda vais ser sacrificado, tu és tão bonzinho, tu és uma ovelhinha, vais ser aqui sacrificada. E eu lembro-me de estar, tipo, a pensar: pá, o que é que aconteceu ao Sérgio? O Sérgio está... Mas eu vou continuar a ser amigo dele. Eu vou continuar a ser amigo dele. Mas não... Ainda por cima eu tinha uma educação bastante religiosa, e apesar de não ser religioso, mas tinha educação em casa bastante religiosa, todo esse lado um bocadinho mais esotérico ou diabólico ou satânico deixava-me um bocadinho... Tu lembras do Gonçalo naquele primeiro ano? Eu não me lembro do Gonçalo no Rinha. Lembro perfeitamente o primeiro dia que conheci o Gonçalo. Isso eu tenho, porque eu lembro do meu ataque de pânico antes de conhecer,
que era, eu estou em casa e eu já vi o teu nome várias vezes, o Gonçalo aquilo, o Gonçalo prestou-me isto, o Gonçalo fui ver este concerto com o Gonçalo, e eu, ok, e tipo, ou seja, o Gonçalo era tipo o Lorde dos metaleiros, tipo, era o manda-chuva, e eu tipo, oh caraças, e um dia que tu chegas e dizes, o Gonçalo tem que passar aqui porque tenho aqui umas coisas para dar, ou ele vai-me deixar aqui um CD, mas na boa. E eu lembro de estar a suar. E eu lembro-me, tu acho que deves ter batido genial, tipo, e desta volta, e dizes, é o Gonçalo. E eu, na altura, só tinha visto um vulto na janela. E eu, tipo, oh meu Deus, é assim que são os filmes de terror. E a casa do Sérgio, ali no Largo do Seco, tinha uma coisa que eu ainda hoje adoro. E no outro dia passei lá à porta e tive a olhar, que é, tinha-se aquela antecâmara, não é? A pessoa chegava a casa, Sim. abria e tinha uma antecâmara antes da porta de casa. Aquilo que nós chamávamos a cripta antes do tempo. Que tu nunca acendias a luz, nunca. Eu só vi a luz acesa tipo uma vez. E então, ou seja, o Gonçalo e um grupo, mais 2 pessoas talvez, ou mais uma pessoa, estão ali naquela escuridão, ou seja, eu vejo um vulto gigante e de repente o Gonçalo sai daquela escuridão e o Sérgio, isto é o Duarte, e o Gonçalo com aquele ar de metal, e eu tipo, olá, estás bom? Olá, tudo bem, sou o Gonçalo, estás bom? O Sérgio já falou de ti e tal, e eu tipo, uau, mas onde é que está o gajo, tipo, a falar comigo, tipo, tu é que és o Duarte? Já te falei do Lorde Satã? Mas não, foi tipo a figura completamente super delicada, super querida, que me desfez completamente toda a noção do que era aquela noção que eu tinha na cabeça de um metaleiro, tipo, que chegava a casa, via metal e cortava, diz-me só cortar um bocadinho aqui para ver o meu sangue escorrer pelas minhas veias. Mas não, nada disso, era completamente oposto. E o Gonçalo era. Não, o Gonçalo é um badass. Mas naquela altura eu lembro-me de que o receio todo desmanchou-se em. Mas, segundos. é curioso que. Tu ias sacrificar, não Não, nesse dia? é que. Eu tenho uma noção muito diferente da primeira vez que te conheci. Ok. Que tu já me contaste essa história, pá, eu sim, por alto lembro-me, mas eu tenho a ideia de ter conhecido antes também em casa do Sérgio. Quando uma vez fui lá ter, e pá, estarias lá tu e o David, lembras-te do vizinho do Sérgio? Sim. E vocês estavam a jogar Street Fighter 2 no Amiga. Sim. Ok. Na minha cabeça foi aí que eu te conheci pela primeira vez, Ok, percebes? ok. Mas pronto, também já lá vão 30 anos. E conta lá, o que era escabroso nessa jogada? É pá, foi-me jogar Street Fighter 2 num teclado é herético. Não, o que estão a fazer? Chegaste a casa, Lorde Satã. Quebrou de Isto é que é verdadeiramente ímpio. Exatamente. Pá, eu quero voltar aqui um bocado atrás e tocar aqui numa cena, Sérgio. Eu sei que nós eventualmente devemos fazer um episódio, ou pelo menos um, mais dedicado à música. Tu estavas-me a falar e também é algo que eu ouvi recentemente o Duarte a falar num episódio que vocês gravaram, e que tu estavas a dizer que quando o Sérgio passava as cassetes, tu aproveitavas, esperavas até ser meia-noite, uma coisa assim, metias os fones nos ouvidos e ias baixando o som até achares que ninguém te estava a ouvir. Eu pessoalmente nunca fui grande fã de ouvir metal em som. Não, em Sim, colunas abertas. O espaço aberto é tipo pode correr dentro de uma sala. Nunca fez confusão nenhuma ouvir metal em concertos, obviamente, mas de resto, para mim, sempre foi uma experiência de headphones. Exato. Ou em casa, ou então, como eu e o Sérgio fizemos muitas vezes, andar pela Avenida de Roma, basicamente de um lado para o outro, só ouvir aquilo que estávamos a ouvir nos fones, muitas vezes com chuva a cair. Que é uma imagem muito marca dos anos 90. E tu também tens essa ideia que este tipo de música é muito íntima, na medida em que, ok, eu preciso de não partilhar isto com ninguém, ou se tiver de partilhar é tipo, olha, toma a cassete mesmo,
ou quando chegares a casa, fica no escuro, mete os fones, tenta entranhar tudo aquilo que é dito. Tenho os dois casos. Hum. No que respeita a consumi-la de forma solitária, sim, sempre. No que respeita a ouvir com headphones ou no estéreo, talvez há uma música que eu gosto de facto preferencialmente de ouvir em headphones quando é mais imbrincada e tecnicamente orientada, mas depois há todo um metal um pouco mais atmosférico que eu aceito perfeitamente bem ouvir de forma aberta, que é com muita coisa do black metal, por exemplo, que é menos técnico e que é mais ambiental ou atmosférico, eu gostava de ouvir em colunas. Mas quando a música se tornava mais técnica, eu prefiro os headphones. Ok. Para mim o metal tem sempre uma coisa mais técnica, por isso sempre é isso que eu ia dizer. Eu antes de ouvir metal ouvia bastante rock pesado, não é? Eu ouvia Led Zeppelin e outras coisas do género. E quando entro no metal muito tarde, um bocado, na mesma quase Hellboy, não é? Ou seja, demorei muito tempo a chegar, apesar do Sérgio estar-me a passar. E eu lembro o primeiro álbum que o Sérgio me apresenta que eu fiquei, era o Janatma e pouco tempo os Blood Divine e Tiamat. Sim, foi assim, num espaço de 4 meses, foi assim estas 3 bandas. E Amorphis. E Amorphis, exatamente. Amorphis, claro. E eu lembro-me de ser daquelas coisas que eu já não estava com aquela questão da vergonha, meus pais vão ouvir isto, não estava nessa parte, mas lembro de estar a ouvir com os fones para poder ter toda a experiência de todo o som, de ter a parte vocal, de ter a parte instrumental, tudo. Porque às vezes aquilo fica tão misturado. Se tu te vês, por cima na altura eu não tinha uma aparelhagem muito boa, por isso no momento que eu punha metal na aparelhagem era simplesmente ruído, era tipo... E nos fones não conseguia... Agora, dito isto, eu diria que as experiências de ouvir em caminhada foram as melhores experiências musicais da minha vida. E agora, o que é que fazemos? Nós agora, eu e o Gonçalo, já nos podemos considerar amigos neste ponto da história. Exato. E sem dúvida que uma das melhores coisas de fazer com o Gonçalo era, como eu dizia, passear por Lisboa. Exato. Nomeadamente à procura de sítios que vendessem discos de metal underground. E aí eu aprendi, foi graças ao Gonçalo que eu comecei a conhecer a cidade de Lisboa. Fosse Cais da Alfândega, Feira da Ladra, Campo de Ourique, não importa o destino, nós corremos Lisboa toda à busca dos nossos hobbies, fossem os cómics, fosse o metal. E eu agradeço para sempre o Gonçalo, foi uma espécie de segundo pai numa altura em que eu mais precisava, no início da adolescência, e ele fez-me conhecer a nossa capital. Eu tenho pena não ter entrado nessas viagens, porque sabes perfeitamente, eu tinha um medo enorme da cidade. Uma coisa que hoje em dia as pessoas acham isso estranho. Mas, Duarte, era perfeitamente legítimo na altura teres medo da cidade. Sim. Porque toda a gente dizia mataram aquele ali, ou assaltaram aquele miúdo, raptaram aquela miúda não sei onde. Tu pensavas que moravas mesmo no meio do gueto. E eu ter a liberdade que tive para andar por aí, para mim sempre foi algo que eu nunca... Não, mas eu, por exemplo, tive amigos que tiveram, vamos chamar, experiências de rua. Eu lembro que morava ali no bairro de São Miguel, ou uma zona ao pé de uma fonte, e tinha muitos amigos que andaram comigo da primária, que iam jogar a bola e isso tudo, mas eu, até ir para ali, tinha medo, tipo, não vou, porque já sei que pode haver algum tipo manhoso que vai para lá, e o que é que vou fazer? Não tenho tempo para correr até casa. Porque eu fui sempre, não sei se é por ser ou demasiado protegido ou não ser, ou ser aquilo que hoje em dia sou, que é um overthinking, ou seja, eu penso demasiado nas coisas antes de fazer, estou tipo a analisar todos os cenários. Eu lembro muitas vezes, e com o Sérgio, lembro uma vez que fomos a Alcântara, a Mogorente, quando na altura era ali no centro comercial do Lusíada. Eu lembro-me de fazer plano A, plano B, plano C em caso de fuga, de fazer um problema, o que é que eu tenho de fazer, o que é que eu posso fazer aqui, calma, Samwise, calma. Eu era completamente assim um Samwise mas eu entendo claro que o Gonçalo ajudou-me a desmistificar muito dos perigos da cidade, e nomeadamente até
da aura maléfica à volta da tribo metaleira. E, por exemplo, o Gonçalo foi uma figura que nessa altura foi completamente acolhida em minha casa. O meu pai, Sim. eu já vi o meu pai e o Gonçalo falarem e eu não sei o que chamar, eles discutiam as notícias dos jornais desportivos e os resultados do último jogo do Benfica, e eu, mas ele é que é o meu amigo. Mas ele e o meu pai já tinham uma relação independente que não precisava de mim para nada. Mas o teu pai tem uma aura fantástica que se dá muito bem com todos os seus amigos. O teu pai tem uma coisa que eu acho que é fantástica. O teu pai é dos poucos pais que eu conheci que fazia que qualquer um de nós se sentisse bem-vindo na casa. Sim. Dava-nos à vontade. Nós falámos das várias vezes que o teu pai foi buscar a casa para me levar até a tua casa, ou era no Restelo, ou era ali no Arco Cego. Lembro dele fazer conversa, falar das coisas, dizer, olha, vamos para aqui, queres comer alguma coisa, fazer-me sentir à vontade, que era basicamente isto, que era tipo, eu não quero um pãozinho. E eu, não. Fumeca, mas não quero. E lembro do teu pai ser uma das figuras super, ainda hoje, o teu pai, que sempre que o vejo, o teu pai, vai, e faz conversa e estamos à vontade a falar um com o outro, podíamos ter conversas durante horas. Não, por acaso pode-se dizer que os nossos ambientes familiares nessa altura foram muito bons para alimentar as nossas amizades. Sim. Eu digo o mesmo da casa do Gonçalo, onde tu levavas à vontade a malta pesada, e a tua mãe assim foi super paciente connosco e conversava connosco, e nunca houve qualquer juízo, não importa quão ofensiva ou preta fosse a t-shirt, estava tudo bem. Exato. Sabes que tu lembras-te daquele string de e-mails que trocámos há uns anos atrás sobre os nossos cómics favoritos. E eu lembro-me que, eu creio que foi num desses que eu fiz um elogio sobre os tempos passados em casa do Sérgio nessa altura, que não foi uma altura fácil na minha vida. Aliás, mesmo na minha vida familiar as coisas não estavam fáceis. E o pai do Sérgio sempre foi uma pessoa incrivelmente paciente comigo, nessa altura, muito paciente, muito generosa, muito compreensiva. Eu até hoje tenho a agradecer-lhe, e ao Sérgio também, a descrição numa noite em específico em que eu estava podre de bêbado. E eu já nem sei, eu tinha um Walkman que não era meu, e eu deixei cair o Walkman ao chão, e tu sabes quando tu vês uma coisa a cair em slow motion e desmembrar-se completamente, e tu, e agora? E o Walkman ainda por cima pertencia a um gajo. Era o Vitor. Um gajo suficientemente bom no kickboxing para... Olha, está aqui o teu o quê? Não, mas a verdade é que eu saí lá com o Walkman com novo, estás a ver? Obviamente podia ter dito, Gonçalo, tu és muito novo para estares a meter nestas coisas, e não és o tipo de caminho que queres seguir, devidamente. É daquelas coisas que tu tens medo, estás-te um bocado a marimbar, mas depois, quando és adulto, graças a Deus que isto correu como correu. Sim, há uma análise passado uns anos. Duarte, faz lá uma pergunta final. Nós temos que... uma pergunta final. Uma coisa que tu sempre quiseste saber sobre mim e o Gonçalo naqueles anos ainda. Você... Não, havia uma coisa engraçada que é... Agora vou fazer uma pergunta até em relação para o lado do Sérgio, mas do teu lado. No momento em que tu acolhes o Sérgio um bocado, tipo, ainda naquela fase de menino de couro, não é? Como é que é a ligação que ele tem quando, imagina, começas a levá-lo, ou melhor, vai a um concerto, o primeiro concerto que ele foi, provavelmente ele foi contigo. Tu lembras-te que foi aquela sensação de, ok, vou ter que fazer babysitting, ou foi uma sensação de, ou foi uma sensação de, este gajo aguenta? Tu sabes, vamos lá, a cena do acolher o Sérgio é que eu não era possível todo eu acolher só o Sérgio. Claro. Porque o Sérgio trazia o doutor com ele.
Exato. ok? Ah, E- sim, claro, que íamos esquecendo do doutor. E epá, o doutor também é muito importante nesta história. Claro. Pá, porque ele instiga, incentiva, chateia, motiva. Pá, N cenas que se não houvesse esta força motriz do doutor, se calhar talvez não tivessem desenvolvido como desenvolveram. Mas o nosso primeiro concerto foi aqui, foi Municipal? No... Estou na dúvida entre uma coisa em Almada que tinha sido Tiamat Samael e Municipal, talvez, não? Ou se Sim, foi sim, o... foi. Não, isso foi. Então, espera, nós fomos ver Tiamat, Anathema e Samael Ok, e Cannibal Corpse, isso. com Tormentor também, a abrir para esses todos, tens razão. Não me lembrava que tinhas ideia, sim, em dezembro de 94. Isso. Ok, sim. E logo a seguir foi o lançamento de... O lançamento da edição Digipack do Wolfart, ou tu não foste a esse? Não, não fui esse. Não foste a esse, não. O que tu foste foi depois a uma sessão de autógrafos na Na Charanga, Charanga, com o Fernando Ribeiro. na rotunda. Não, desculpa, na altura era Lançoiar. Exatamente. Não, Sérgio. Exatamente. O Lençoiar T-Rex, não era? É. Eu ainda me lembro do Sérgio. Tenebrar um apresentar, Rex, é verdade. O Sérgio foi o que me ofereceu a tentativa sempre de me oferecer algumas coisas, e eu lembro do aniversário que me trouxe o CD dos Wolfart, que eu já ouvi várias vezes em tua casa e tinha uma alma mater sempre bastante cravada na memória, e acho que foi o primeiro merchandising, eu peço oficial de metal que tive, porque até à data tinha cassetes gravadas do Sérgio e de repente era a primeira vez que tive um CD, porque o mais cómico é no ano anterior nós passámos o meu festa de anos A ouvir a a banda ouvir sonora a do sonora Batman. Forever, a ouvir a música de Seal em modo loop. Esta música. A Kiss from a Rose. The Grave, exatamente. E no ano seguinte, era uma cena tipo fantástica. Mas Sim, eu lembro do Sérgio falar que era aos concertos e eu ficava tipo, mas... Pá, os Municipal deram uma boa experiência na altura. Eu julgo que o Gonçalo me dá uma vez que fomos à Nona Arte e que tu com o Marco estavam a falar sobre o primeiro disco dos Municipal, o Under the Municipal. E eu já não me lembro porque eu acho que o Marco não ficou com a cassete naquele dia e tu emprestaste-me a cassete dos Municipal. Pá, isto é uma banda de black metal portuguesa. Pá, eu lembro-me que eu gostei muito da experiência do Under the Municipal. Eu adoro o Under the Municipal até hoje. Eu ainda ouço. Que chateia-me profundamente a produção ter sido tão mazinho, porque mesmo que tu metas aquilo no máximo, o som quase que é inaudível. Pá, e o álbum é pretencioso, está tudo bem, pá, com passagens em guitarra portuguesa, sons árabes, chamadas para como se chama o templo, Sim, para Meca, etc. E, ainda não falamos das letras sequer. Pá, sim, as letras que falavam do berço de sapiencial da cultura mediterrânica e misturavam isso com os cornos de Baphomet como um símbolo agressivo da sapiência. E não sei É tão engraçado, eu estou a sentir-me outra vez com 16 anos, com o Sérgio a falar destas coisas do Baphomet. Eu lembro de chegar a casa. E depois tens gemidos femininos pelo meio, violino. Essa parte dos gemidos femininos eu lembro-me bem, porque era daquelas coisas de ouvir e dizer, baixa a volume, mesmo nos fones, meus pais podem ouvir. Este era como um anúncio da Fá, não é? Que era aquele de revirar os olhos. Mas lembro de Sérgio, acho que provavelmente grande parte daquele trabalho, que se calhar, ou trabalho não, aquela explicação de algumas coisas para o Sérgio. O Sérgio depois vinha para o pé de mim, às vezes também explicar algumas coisas, e lembro dos desenhos do Sérgio, este é o Baphomet, estás a ver? Aqui o pentagrama, aqui os chifres, e o barba, e o uou! E eu lembro-me pá, eu achava aquilo o mais engraçado era isto faz lembrar um filme literalmente aqueles filmes, não de terror, como é que eu vou explicar, em que tu tens um gajo que vai literalmente assassinar-te e tens um amigo tipo, a sério? E gajo, agora vou tirar os intestinos. Ok, que fixe. Eu seja explicar-me aquilo com imensa paixão e eu não ficava, acho que podia ter, com a educação que eu tive da minha mãe e dos meus pais, isso tudo super, podia ser o suficiente para dizer,
acho que próximo verão não vou ligar para o Sérgio. Mas não, eu achava aquilo puramente super divertido, super engraçado e que usava muitas vezes até para depois juntar as nossas conversas. Pensei que era para depois engatares de umas miúdas. Não engantava metaleiras na data, não engantava metaleiras, muito menos engatar. Então, mas conta, acaba tu sim. com o acolher do Totó. O acolher do Totó. Como é que é um Totó e de repente... Ou seja, era um tipo que virava-se para ti e dizias: o que é que tens aí mais? Tipo, droga, o que é que tens aí mais? E tu, tenho aqui bafamento. Não, bafamento não, battery. Ok. Ou tu... Bem, eu acho que tenho a ideia que devo ter sido eu proativamente passei muita coisa ao Sérgio, percebes? Tenho essa ideia, porque para mim era mais fácil estar eu a sugerir-lhe coisas tipo, olha, se gostaste disto, vais gostar disto. Ou seja, eras o Spotify da altura, então. Talvez. Eu já te contei que ele dava-me mixtapes com Sim. o Gonçalo fazia a seleção temática. E, por exemplo, o termo chegado aos Anathema vem dos Paradise Lost. Exato. Que eu conhecia antes de conhecer Anathema, e depois com os Anathema vejo My Dying Bride. Os Cradle aparecem na mesma altura. Fora isso, havia as outras coisas que estas bandas que estamos a falar têm uma componente melódica forte. Há coisas que nós ouvíamos em que a componente melódica não existia ponto final, era Exato. mesmo brutalidade do princípio ao fim. E depois começa a entrar na nossa vida o black metal norueguês que é de uma dureza que nós não conhecíamos sequer ainda. Não sabíamos que aquilo eram coisas gravadas nas condições mais abjetas possíveis, num gravador do Spectrum, uma coisa assim. O que é engraçado é que estás a contar isso, e eu vejo isso quase como uma evolução, não é? E eu sou o tipo que eu só vejo os primeiros 5 minutos de cada episódio numa série. E então tu estás a falar de black metal norueguês, eu tipo, eu lembro dessa fase de um dia chegar a tua casa e tu já viste este álbum do gajo que te fotografou enquanto suicidou-se ao lado e ele fotografava, tirar uma foto e eu tipo, olha lá estas fotos aqui das igrejas ardidas e eu, ok, agora passamos de Baphomet para isto, ok, cool! Mas eu acho que isto nos deixa num bom ponto para... Nós, acho que a gente tem que fazer um episódio sobre metal e o que é que se ouvia na altura. A minha introdução feita, agora acho que... Sim. Acho que estamos prontos para passar para o próximo nível. Eu acho que agora seria giro saber o que é que tu ouvias antes do metal e depois... E para todos nós, eu acho que devíamos dedicar o próximo episódio ao nosso berço musical. Sim. Pré-metal, ok. On the Shock, Mini Stars, coisas assim do género. Certo? Suzy Paula, Sim. Os queijinhos frescos. Depois tenho uma história a contar com os queijinhos frescos. Não é? Tu contaste, não é? Daquela tua madrinha. Minha madrinha de marcha, calma lá, a minha madrinha de batismo. Certo. Mas sim, temos uma longa conversa. Acho que agora é giro que, pronto, apresentações feitas, agora já conhecem o Sérgio, conhecem o mim, conhecem o Gonçalo. E isto deixa-me muito contente porque finalmente nós vamos poder ter uns episódios de música que já estavam a faltar no segundo trabalho de Hércules há muito tempo. Sim, e quem melhor conhecer música do que o Gonçalo, porque podemos falar de metal como podemos depois falar de coisas mais... Ele é o nosso gajo High Fidelity aqui da tribo. Sim, por isso... Vamos dar descanso ao Hércules e por favor deixem-nos as vossas mensagens no Instagram, sigam-nos em todas as plataformas de podcast e passem a palavra aos amigos e família e toda a gente que puderem, ajudem o Hércules a crescer e por mim até para a semana. Então até para a semana. Metal!